Quem deve fazer discípulo? No vídeo anterior, eu considerei bastante a palavra ide. Nesse, antes de entrar no tema de quem deve fazer discípulo, acho interessante fazer uma abordagem sobre o ser. Até porque, como eu posso cumprir uma missão dessas se primeiro não estiver apto para a realização de tal tarefa? Eu sou Júnior Paulino e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Esse é o meu 9º vídeo de uma série sobre a ordem que Jesus deixou aos seus seguidores antes de subir aos céus para que fizessem discípulos de todas as nações. Então, pense comigo. Ele exige de nós que sejamos seus discípulos antes de nos usar para realizar sua obra. Isso pressupõe que, antes de ensinar alguém a ser um discípulo, preciso ser um discípulo. Isso significa que preciso, antes de qualquer coisa, perseguir o caráter de Cristo, ser seu imitador. Sem isso, é impossível realizar sua obra, já que fazer discípulo é tão somente multiplicar a vida de Jesus que está em mim, em uma outra pessoa. O caráter de Cristo precisa, antes de tudo, ser moldado, precisa ser construído em mim. Eu preciso sujeitar cada aspecto de minha existência à imagem de Jesus. Nesse mundo da beleza feminina, eu aprendi uma coisa muito interessante com a minha esposa. Ela me explicou o seguinte: olha, antes de fazer minhas unhas, eu vejo as unhas da profissional. Se ela não cuida das dela, se ela for relaxada consigo mesma, como cuidará das minhas? Ou seja, se a obra de fazer discípulo é levar as pessoas a serem como Jesus, como multiplicar minha maneira de viver, se primeiro não construir essa vida em mim? Me diga uma coisa, como eu posso levar as pessoas a conhecerem a Jesus se primeiro eu não conhecê-lo? É incoerente, é ilógico, não há bom senso nisso. Paulo, em um determinado momento, disse para a igreja de Coríntios: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma utopia achar que posso formar algum discípulo me utilizando de uma graça ministerial ou de talentos e habilidades naturais. Essa perspectiva não funciona no ponto de vista bíblico. Essas habilidades dentro da ordenança de Jesus nada valem sem um caráter reto. É necessário, antes de tudo, construir o caráter de Cristo em minha vida para depois transmiti-la a outros, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que os discípulos deveriam fazer? Ensinar os outros a guardar as coisas que aprenderam. Mas como vou ensinar essas coisas a outros se eu mesmo não tiver tudo isso em mim? Como vou ensinar alguém a guardar se eu mesmo não pratico? Talvez um ou outro desafio possamos trabalhar para alcançar juntos, mas se não formos modelos para ele, não funciona. Não iremos formá-lo. Não tem como ensinar alguém a guardar algo quando eu mesmo não guardo. Para concluir esse tema, eu sugiro uma releitura do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Esse é o alvo do Pai. Ele nos predestinou para que tivéssemos a imagem do seu Filho. Aqui está delineado o seu propósito: fazer com que cada pessoa tenha a imagem do seu Filho, a fim de que ele tenha uma grande família, todos com o caráter do seu Filho. Você que está me assistindo agora, que chegou até o final do vídeo, deixa eu te perguntar: quais as áreas de sua vida que ainda não se parecem com Jesus? Você tem a consciência de que o seu caráter é mais importante do que suas habilidades, seu carisma ou suas capacidades? Você tem a mania de imitar Jesus apenas em ações específicas, aquelas que lhes convêm? Após uma análise, se você perceber que o caráter de Cristo estiver faltando em sua vida, é melhor repensar sua aptidão para tocar em outras vidas. Afinal, dessa maneira, você não está preparado para reproduzir a vida de Jesus em ninguém. Pense comigo sobre isso.